Então, muita gente pergunta sobre isso, sobre como eu dei entrada no processo de cidadania portuguesa, se eu fiz sozinho ou não, então eu decidi que eu vou fazer um vídeo falando sobre. Mas vamos lá, vamos começar do começo. Tudo começou no final de 2018, início de 2019, que foi quando eu decidi começar a pesquisar sobre minha árvore genealógica. Porque eu tinha quase certeza que eu tinha parente português, eu tinha quase certeza que a avó do meu avô era portuguesa, mas todo mundo falava que ela não era portuguesa e blá blá blá. Então eu comecei a pesquisar sozinho, sem auxílio de ninguém da minha família. E aí essa parte eu consegui muito rápido, eu descobri que ela era portuguesa. A avó do meu avô, no caso. Só que aí vem a parte difícil, achar as certidões e achar em que cartório tá a certidão de nascimento da portuguesa, em que cartório tá a certidão de nascimento da filha da portuguesa, a mãe do meu avô. Enfim, aí esse processo demorou bastante. Vamos botar aí uns 6, 7 meses. Só que teve um grande problema durante esse processo, que eu já até fiz um vídeo falando sobre isso. A mãe do meu avô, filha da portuguesa, ela foi adotada por uma socialite que eu acho que meio que roubou ela, mas enfim. Na certidão de nascimento dela, não tinha basicamente nada. Só falava o nome dos pais dela e que eles eram de Portugal, mas não falava os avós e tudo mais. Tudo tava assim, ignorados. Então, primeiro a gente teve que fazer a retificação da certidão de nascimento dela, que é um processo muito demorado, porque tem que passar pela mão de um juiz. Isso você faz com o próprio cartório, não precisa de advogado nem nada. Mas enfim, é um processo administrativo que demora bastante tempo. Só aí eu acho que demorou mais uns 7 meses. Aí quando a dela ficou pronta, teve que retificar do meu avô também, porque o sobrenome da mãe dele estava errado. Ela foi registrada, pra vocês terem noção, ela foi registrada como Aurora Digital. Porque a socialite que registrou ela não sabia o sobrenome, enfim. Mas enfim, reunimos toda a papelada. O plano inicial era a gente dar entrada no processo sozinho. Só que como meu avô é neto de português, demora muito mais. Porque são dois processos, o de filho e o de neto. O de neto ele só pode ser feito pela Conservatória de Lisboa. Então acaba demorando muito mais tempo. E aí se fosse dar entrada pela embaixada aqui do Brasil, ia demorar muito. Então a gente resolveu contratar um advogado já de lá, né? Que aí ele já deu entrada direto na Conservatória de Lisboa. Já foi dada entrada diretamente em Portugal. E, gente, como eu consegui todos os documentos e tudo mais, foi um pouco mais barato. Porque geralmente esses advogados cobram bem caro. Mas como eu já tinha os documentos prontos, foi um pouco mais barato. Ah, e um detalhe também que é importante falar. Depois de unir todos os documentos, ter passado pelo cartório e tudo mais, isso a gente juntou tudo, eu acho que era 2020. Só que em 2020 tinha uma lei no processo de neto que obrigava a comprovação de vínculo com Portugal. Que era ou ter uma casa lá, ou viagem frequente, e meu avô não tinha nada disso. Então a gente ainda não podia dar entrada no processo. E a gente teve que esperar até o final de 2020, que foi quando eles revogaram essa lei.